eu quero falar com vocês é tipo da pobreza da indústria cinematográfica, né? Porque eles estão nos dando outro filme da Odisseia. Hollywood já fez várias versões da Odisseia. E também estão nos dando outra versão da Branca de Neve. Eu quero dizer primeiro sobre Homero, que é o filme da Odisseia vai ser baseado, o filme do Christopher Nolan. Tem seu lugar na literatura mundial porque ele é muito influente. O Homero, lá na Guerra de Troia, ele mistura romance com romance do Paris e da Helena com os temas de guerra, e isso virou algo que foi muito seguido na literatura mundial, então ele tem seu lugar e tem sua influência. Mas, se você for fazer um poema épico, você tem que seguir o modelo do Homero em parte, não em tudo. Você pode colocar sua personalidade, isso que os autores depois do Homero têm feito. Eles seguem o modelo do Homero, mas colocam sua personalidade nele também, tá bom? Então, o Homero ele tem o seu lugar na literatura mundial, mas o épico vai além do Homero. Vai além do Homero, e existem muitos épicos que são excelentes, muito importantes para a literatura mundial e que merecem grande produção de filme e que não viu a luz do dia ainda, por conta do quê? Por conta às vezes, ou do gosto de Hollywood, e não fazer tipo um filme da Eneida diz bastante sobre Hollywood, na minha opinião, ou por conta da própria miséria, ou por conta do próprio lobby de Hollywood. Então diz muito sobre Hollywood, por exemplo, a Eneida, que dispensa apresentações porque é o maior poema épico latino. E a Eneida nunca teve um filme de uma grande produção. Para quem não conhece a Eneida, é sobre a jornada do Enéas para fundar, depois da destruição de Troia, para fundar a cidade eterna que vai ser Roma. Então, ele tem uma grande influência nas produções intelectuais posteriores à Eneida. A Eneida, aliás, era um dos livros que era lido nos colégios latinos, ainda em vários colégios na Europa ainda é lido, tá bom? Então a Eneida é bastante importante para a literatura mundial, e antes da Eneida, é por isso que a Eneida merece um filme, mas antes dela eu ia falar dos Argonautas do Apolíneo. O Argonautas do Apolíneo foi feito antes da Eneida. Ele segue em partes o modelo homérico, mas o Apolíneo coloca sua personalidade ali. E a história do Argonautas é sobre a jornada do Jasão para conquistar o Pelotino de Ouro. O Jasão pode ter sido o primeiro anti-herói. A história, para começar sobre o Argonautas, você precisa saber. A história é importante para a cultura dos gregos. Tem o Jasão, porque ele pode ter sido o primeiro anti-herói, porque o Jasão começa a história como um herói que vai conquistar o Pelotino de Ouro e começa, no meio da história, a cometer vários erros. Essa era algo original da parte do Apolíneo. Tem um romance do Jasão com a Medea. A Medea começa a história como uma princesa que é virgem casta, mas o Eros desperta a paixão nela por Jasão, e ela faz feitiços para ajudar ele a conquistar o Velocino de Ouro. Tem um arco dela, dramático, que ela que tem um arco dramático na história bem feito pelo Apolíneo. E a história é uma aventura, porque vai conquistar o Velocino de Ouro. Então eles viajam por ilhas, tem jornadas pelo mar, e uma ótima história importante para os gregos antigos, ainda importante para a literatura mundial, que não viu a luz do dia, não viu um filme ainda. Mas Hollywood acha que, é claro, o que nós realmente precisamos é de mais um filme da Odisseia e mais um filme da Branca de Neve, né? Mas saber fazer remakes de filmes que já foram feitos inúmeras vezes, a Hollywood sabe fazer. Também outros épicos, que não, além do Homero, que também não viram a luz do dia, filmes ainda. Tebaiada, que era muito popular na Antiguidade e na Idade Média, e a Tebaiada tem temas de espíritos malignos que vai influenciar o Dante a fazer a Divina Comédia. E a Divina Comédia é uma das obras mais importantes da literatura mundial, não há dúvida sobre isso, a Divina Comédia do Dante. O Dante é o pai da literatura italiana. Então, uma obra que influenciou o Dante, a Tebaiada, não viu a luz do dia. Para quem não sabe qual é o tema da Tebaiada, é sobre dois irmãos que brigam pelo trono de Tebas. Tebas é a cidade que o seu rei Edipo foi amaldiçoado com incesto, que ele ia se apaixonar pela mãe, e para quem conhece as tragédias gregas sabe toda a tragédia que se deu por conta da paixão de Edipo pela sua mãe, que vai dar origem ao termo complexo de Edipo. Para quem não conhece, é bem importante conhecer as tragédias gregas para entender as obras que são influenciadas pelo teatro grego, tá? Então tem a Tebaiada também, que é importante para o cânone literário. A Tebaiada também vai influenciar Jerusalém Libertada, e a questão de meu gosto pessoal, mas que eu considero melhor a Eneida, do Virgílio, e Jerusalém Libertada, que também vai ser influenciado pela Tebaiada. A Jerusalém Libertada, do Torquato Tasso, foi extremamente popular. Ele foi escrito na época da Renascença, em 1500, e ele foi tão popular, para você ter ideia da popularidade dele, que foi feito inúmeras
inúmeras óperas, foi feito inúmeros quadros sobre a Jerusalém Libertada e era feito inúmeras edições que até quem estava na cadeia tinha lido a Jerusalém Libertada durante 3 séculos. E durante muito tempo é um livro que era mandatório para você ler na escola. Então, um livro desse não. Hollywood nunca fez uma superprodução de um livro desse tamanho de importância. A Jerusalém Libertada apenas tem um filme italiano, porque é um poema épico italiano. Desse tamanho de importância, Hollywood nunca fez um filme. A Jerusalém Libertada, para quem não conhece a história, é sobre as cruzadas e os muçulmanos. É a guerra dos cruzados com os muçulmanos. Ali na primeira cruzada, na Cruzada dos Nobres, é uma versão mítica, tá? Não é a versão real. É a versão mitificada dessas cruzadas, da luta do Godofredo para conquistar Jerusalém dos muçulmanos. E no meio tem 3 romances no meio da Jerusalém Libertada. Então, a Jerusalém Libertada é uma obra assim, excelente. Os romances são cativantes e são atormentadores. E por isso a obra foi muito popular nos séculos passados. Outros épicos românticos foi feito na mesma época da Jerusalém Libertada e antecederam ela, que também influenciou o Torquato Tasso, o poeta que fez a Jerusalém Libertada, foi o Orlando Apaixonado, do Boiado, e Orlando Furioso, do Lodovico, também poetas italianos, que ele segue, como eu disse, todo poema épico vai seguir o Homero. A gente sabe da importância de Troia e da Odisseia. Então eles seguem o Homero em estrutura de ter batalhas, de ter romance, às vezes de ter uma feiticeira como a Cícia. Eles seguem isso do Homero, mas eles colocam personalidade e vida própria. Então, não tem problema você seguir uma tradição literária e colocar sua personalidade ali. Veja, os Luicidas dos Caminhões. Outro poema épico, que já deveria ter sido feito a superprodução de Hollywood, conta a história de como os portugueses vão dominar ali os mares. Isso é importante para nós brasileiros, porque fomos colonizados por Portugal. E os Lusíadas de Caminhões, o Caminhões é um dos pais da literatura portuguesa. Então, se você é brasileiro ou você é de Portugal, é um dos livros importantes para ler que você também tem que ler na escola em Portugal. Provavelmente seu professor já falou para você ler os Lusíadas. Então, outro que merecia um filme. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, que falar aqui de poemas épicos nesse vídeo, que Hollywood deveria ter nos dado um bom filme e ainda não nos deu. Mas com certeza vamos todos no cinema assistir mais um filme da Odisseia e da Branca de Neve, porque é isso que Hollywood pensa que precisamos, enquanto tem números épicos que merecem filme. Obrigada.